Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. Eu sei, eu estou há muito tempo sem gravar, eu estou me sentindo mal com isso, porque eu me propus a fazer isso, eu não estou fazendo o que eu me propus a fazer, mas cá estamos nós. E antes de eu começar esse podcast, eu já vou deixar algumas coisas abertas da minha vida, porque eu não tenho lá muitas pessoas para compartilhar isso, e por que não pedir conselho para os meus ouvintes, né? Meus majoritariamente ouvintes. Eu completamente inventei essa frase agora e ela não fez nenhum sentido, mas eu ando em dúvida se eu continuo morando na casa dos meus pais, vulgo na casa da minha mãe, porque para quem me escuta sabe que eu praticamente não tenho pai, e agora eu literalmente não tenho pai. Se eu saio de casa ou se eu permaneço aqui. E isso é uma coisa, pode parecer boba, mas é algo que está corroendo os meus neurônios e eu preciso desabafar isso em algum lugar. E é isso. Se eu fosse para o outro lugar, seria um lugar próximo à praia, onde eu moraria próximo de alguns amigos da velha guarda que eu tenho. E eu teria, como eu fiz esses investimentos em Bitcoin, eu teria dinheiro para me manter por uns 9 meses. E o cara que eu vou alugar é uma kitnet com tudo incluso por R$1.000. E a minha mãe vai me ajudar com uns R$800. E eu vou ter mais uma ajuda de um tio que vai ser mais uns 200. Ou seja, playboy, não nego, playboyzinho, né? Vai sair de casa e ainda vai ter 1.000 conto de ajuda? Playboy, né? Vamos combinar. Aí eu só teria que me virar com a comida, gastar com a alimentação, e o que daria, sei lá, uns 800, 600. Você vê que o cara é playboy quando ele não sabe quanto que ele vai gastar de alimentação. E aí eu tô na dúvida se eu ficava aqui ou se eu iria. Só que eu simplesmente não consigo colocar na balança me mantendo aqui, porque em tese eu ficaria aqui para economizar mais dinheiro e esperar meus bitcoins subirem e talvez achar um emprego enquanto isso acontece, mas sabe, até quando o cara vai ficar tentando guardar dinheiro e não vivendo a vida? Porque eu fiz isso em 2021, quando os meus bitcoins quando o bitcoin ele foi para $70.000 e eu tinha cerca de R$60.000, o que para muita gente é pouco, mas para mim já era muito, pelo meu padrão. Eu fiz isso guardando metade de um salário mínimo do emprego que eu tinha na época. E cara, e aí, né? E aí? E aí eu estava pensando em guardar mais, sendo ganancioso, pensando que ia subir mais, e eu fui pego na armadilha do bear market. Eu caí na pegadinha do malandro. Sabe aquele meme do cara que fala: eu achava que não ia ser otário e fui otário? Basicamente é aquilo. E eu acho que vou colocar esse meme no, no na thumbnail ou no plano de fundo do podcast. Que daí vocês vão saber qual meme que é. Eu tô me sentindo tiozão explicando meme. Vocês não são tão mais novos que eu, vamos lá, né? Mas aí, pensando em tudo isso, eu pensei, cara, pra quê? Não vale a pena. Pra que eu vou ficar esperando até finalmente ter as condições perfeitas para morar sozinho? E de repente, talvez essas condições só apareçam quando tiver 30, 31 anos, e eu não quero ter a experiência de morar sozinho depois dos 30. Porra, eu quero saber o que é morar sozinho aos meus 20 anos. Eu acho que é uma experiência interessante. E eu lembro, por exemplo, daquele pobretão
vida de pobre, pobretão, pobreta, ele usava o nick do Chaves e ele ficava reclamando, né? Eu lembro que o cara ganhava uns 12 mil reais e ainda morava com os pais e ficava reclamando, porque não sei o que, porque os meus pais isso, porque minha mãe aquilo, não sei o que. Cara, saísse de casa, nem que gastasse uns 3 mil reais a mais e tivesse paz de espírito. Na minha opinião, paz de espírito, paz mental é uma coisa que não tem preço, na minha opinião. E não é como se as coisas em casa fossem ruins, mas ao mesmo tempo não é o seu lugar. Quando você é criança, é o seu lugar porque você é criança, então meio que você se contenta com muito pouco. Porque quando você é criança, você é muito pouco, não no sentido negativo, mas você é pouca coisa, você é só uma criança. Você é ingênuo, você não precisa ter o seu espaço. Você dá... Hoje eu não sei, mas até uns 10, 15 anos atrás, pelo menos eu era assim, eu acho que as crianças da minha época eram assim. Cara, bota 2 crianças numa sala e elas, sem nada, iam achar o que fazer. Eu, sozinho, eu tinha aquele espião do Gugu, não sei quem lembra. Cara, eu pegava aquilo e ficava girando com a mão. Nem quando o negocinho de girar quebrava, eu girava com a minha própria mão e ficava, às vezes, 2 horas só com aquilo, entendeu? Só olhando aquela porra girar. Então criança se contenta com muito pouco. Ou se contentava com muito pouco. Eu não sei como é que estão as crianças hoje. Mas a questão é que quando você vai crescendo, você vai querendo ter o seu espaço. E quando você não tem isso, por mais que não seja um ambiente necessariamente ruim, é chato. É chato, você sente que não é mais no seu espaço. Por exemplo, a gente está numa casa agora onde eu e a minha mãe moramos em quartos que são colados um no outro, entendeu? Então tem o meu quarto, tem uma parede, tem o quarto dela. E dá para escutar quase tudo do quarto dela. Então, se ela quer ver um filme de madrugada, eu quero tentar dormir cedo, eu vou escutar ela vendo o filme, aí eu tenho que ficar, a pessoa tem que pôr fone para eu dormir, incomoda a pessoa que não quer colocar um fone para ver um filme, me incomoda, porque se a pessoa não fizer isso, eu não vou conseguir dormir direito. Assim, são coisas bobas, são, mas que todos os dias vão incomodando, vão minando a sua liberdade, o seu espaço. E juntando tudo isso com a oportunidade única de ir para um lugar legal, talvez eu só esteja, isso daqui tudo seja só eu me convencendo, mas sei lá, chegar aos 30 sem nunca ter morado sozinho. Tem gente que diz também que não, porque morar sozinho é uma invenção moderna, porque antes as pessoas ficavam morando na casa dos pais até se casarem, que não sei o que. Só que antigamente as pessoas se casavam com 20 anos, o cara tinha 20 anos e a guria tinha 14, e eles já se casavam e já saíram da casa dos pais. Ou às vezes não, só que se não saiu é porque eram pobres. E em famílias ricas, às vezes as pessoas continuavam morando na casa dos pais, só que naquela época as casas eram muito grandes, muito grandes. Dependendo da época, eram literais castelos. Então é uma comparação que na minha cabeça não faz muito sentido. E bem, e cá estou eu pensando em ir morar sozinho, porque já que vou receber um dinheiro extra que eu não estava esperando, sabe, não faz tanto sentido você ficar guardando um dinheiro e não investir em você mesmo, porque você é o seu maior ativo. Não adianta você ter 1 milhão, 1 bilhão na conta e morrer, que esse dinheiro simplesmente vai para o governo, vai para esse governo aí que eu acho que
user base, vamos dizer assim, de ouvintes não gosta, mas independente de qualquer governo que seja, vai para o governo e você não vai aproveitar. Então eu praticamente estou só me autoafirmando aqui, mas deixem aí, se alguém quiser dar algum aconselhamento sobre se é melhor esperar. O meu plano era esperar passar em algum concurso, ganhar bem, mas como veio esse dinheiro inesperado e como eu simplesmente intuitivamente eu não me sinto mais bem-vindo dentro da minha própria casa, eu acho isso meio horrível. Eu pensei, por que não? Eu vou para uma cidade maior e na pior das hipóteses eu volto. Tem gente que fala que sair de casa e voltar depois é pior, mas eu acho que isso acontece quando você sai brigado. Quando você só fala, vou passar um tempo fora e consegue ficar, eu acho que não deve ser tão ruim assim. Eu acho, mas eu posso estar absolutamente errado, porque eu nunca passei pela experiência de ir morar sozinho e voltar. Mas é essa questão de liberdade, por exemplo, aqui eu gravava um podcast dentro do carro, porque eu não conto para os outros desse podcast, ninguém do meu círculo social sabe desse podcast, e só que daí o carro era bom para gravar porque eu fechava o carro, eu falo as coisas dentro do carro e ninguém fora do carro escuta. E como é só eu e mais uma pessoa aqui em casa, fica tranquilo fazer desse jeito. E só que daí o carro foi para conserto. E os caras são enrolados para consertar o carro. Então eu estou sem carro e eu estou sem lugar para gravar. Hoje eu gravei porque eu consegui ficar com a casa vazia. E aí eu pensei, cara, se eu morar sozinho, eu sempre vou ter uma casa vazia. Se quiser eu vou poder gravar 2 podcasts por dia, porque a minha casa vai estar vazia. E então, entendeu? Então dane-se. E sabe, são pequenas coisas que vão incomodando e que penso que eu vou, que me estão me levando a tomar essa decisão. Eu vou seguir aquele conselho, pode parecer um conselho esdrúxulo, mas fez muito sentido para mim, podem me julgar, daquele Miles Schwarzman, que todo mundo chamou de maluco e não sei o que. Só que eu descobri que ele e o Ryan Santos, o Ryan realmente foi tutoriado por ele, e o Ryan Santos era outro cara que eu não botava muita fé. Eu olhava pro Ryan e pensava, cara, eu vou encarar esse cara como entretenimento, entendeu? Eu não acredito muito nesse cara, eu acho que esse cara é só um vendedor de curso, mas é um cara engraçado, é um cara divertido. Só que, quando ele começou a falar de política, eu continuei assistindo por entretenimento, mas comecei a reparar, cara, ele fala umas coisas que tem sentido. Tem algum sentido que ele fala. Não é algo completamente sem sentido. Tem algum nexo. E quando o Brasil proibiu os vídeos dele aqui, eu não sei se ainda está proibido. Eu sei que por uma época, se você pesquisasse Ryan Santos, apareceu o último vídeo. Mas se você quisesse ver os vídeos anteriores dele, você tinha que usar uma VPN, senão não ia aparecer, só ia aparecer o último vídeo. E eu não sei se está assim hoje, mas eu realmente pesquisei para testar e estava assim por uma época. E cara, eu sou daquela turma. Quando o establishment, eu não sei pronunciar direito, mas quando o status quo, o sistema, eu não gosto da palavra sistema, porque eu me sinto meio esquizofrênico. Status quo é melhor. Quando o status quo, ele tende a bater numa pessoa, aí eu penso, então é essa pessoa aqui que eu quero ouvir, entendeu? Se essa pessoa está sendo silenciada, ela não falou coisas tão bobas assim.
E o bom é que eu peguei a fase onde ele não tinha sido bloqueado no Brasil. Então eu vi todos os últimos vídeos dele antes dele ser bloqueado, inclusive um que ele fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala uma coisa em ucraniano e segundo ele foi por causa daquilo que ele perdeu a eleição, não teve nada a ver com contagem de voto, com coisa assim. Segundo ele, o Bolsonaro perdeu a eleição quando ele foi para a Ucrânia e falou alguma coisa em ucraniano que desagradou os russos. E ele estava fazendo parceria com a Rússia. Não sei a veracidade disso, mas o simples fato dele ser silenciado no Brasil faz as palavras dele terem um peso maior. E esse cara foi, por um tempo, discípulo do Márcio Arsman, que eu não sei pronunciar direito também. E esse segundo Ryan Santos, esse Márcio Arsman, vou pronunciar direito agora, esse Mário Schwarzman, é o melhor que eu consigo. Ele falou que dinheiro parado te deixa pobre, entendeu? Você fica, não, eu vou segurar o meu dinheiro porque eu vou segurar, porque o meu dinheiro não sei o que, porque eu tenho que juntar dinheiro, não sei o que. Você fica pensando assim, você fica pobre. E sabe, olhando em perspectiva, em retrospecto a minha vida, eu lembro que quando o Bitcoin começou a subir e estava tudo dando certo na minha vida, eu estava com uma mentalidade de abundância, sabe? Eu caminhava pelas ruas em 2020, na minha outra cidade. Eu não gostava muito daquela cidade, mas eu tenho que dar o braço a torcer que era uma cidade extremamente estética, extremamente bonita. Aonde eu tô agora não chega nem perto. Então assim, era uma estética, tinha umas casas bonitas, com uma arquitetura bonita. E uma natureza, tudo muito bonito, né? Eu sempre cresci no interior, então caminhar era um lugar bonito. Muito embora eu não gostasse do contexto social e tudo mais, mas era um lugar bonito. E daí eu caminhava pensando em investir com um salário mínimo, pegava metade, investia em Bitcoin. E fiquei 2020 inteiro pensando que eu ia ganhar muito dinheiro. E quando eu estava quase desistindo, ele começou a valorizar e eu ganhei muito dinheiro. E eu lembrei que eu estava numa mentalidade muito abundante naquela época. Sabe, eu estava tranquilo. Comecei a sair para festa, essas coisas, porque o Bitcoin subia. Cada subida eu ganhava 10 mil reais. Eu fiquei louco, né? Um cara de 24 anos, tá certo que tem médico que ganha 10 mil por mês, entendeu? 15 mil com 22, 23, tem. Mas para o que eu era aos 21, 22 anos, que era um completo fudido, sem dinheiro nenhum, para um cara que, sei lá, de um mês pro outro o patrimônio aumentava 10 mil, eu despiroquei. Eu não gastei o dinheiro, só que eu fiquei muito confiante, achando que ia subir, não para sempre, mas eu achava que eu ia ser o esperto que ia acertar o cu da mosca e vender no topo. Se eu fosse mais humilde, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, o que eu ia fazer? Eu ia começar a vender, mas ele foi caindo e eu não vendi. E teve outro ponto que pode parecer besteira, mas olhando agora, duas coisas, né? Primeiro, o emprego que eu trabalhava, ele era concurso temporário. Então, quando terminou lá pro final de 2021, eu saí e eu pensei, eu ainda estava com a mentalidade de abundância na minha vida, né? Pô, tenho dinheiro aqui, né? Vou me manter. Vou conseguir usar esse dinheiro para ir me mantendo nos concursos. Aí o Bitcoin começou a cair. O meu plano era vender e usar o dinheiro. Aí ele começou a cair, eu pensei, não, eu não vou, ele vai subir logo, então eu vou segurar. E em perspectiva disso,
eu acho que provavelmente como eu não estava ajudando em casa, porque eu estava esperando o dinheiro subir, começou a pesar em casa para achar outro emprego. Então minha mentalidade foi gradativamente o Bitcoin caindo, cada vez mais indireta dentro de casa para achar outro emprego. A minha mentalidade foi gradativamente mudando de abundância para escassez, porque eu estava perdendo meu patrimônio, eu estava desempregado, estava estudando para concurso, mas cada vez mais desanimado, e os concursos não estavam saindo. Aí me mudei de cidade, aí precisei emprestar um dinheiro, tirar no momento que não queria tirar. E no fim das contas, se eu tivesse vendido tudo no meio do ano passado, eu ainda ia estar mais no lucro do que hoje. E tudo isso foi virando a chave para eu estar com uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez parece que foi empurrando a minha vida ainda mais para baixo. E tudo isso porque eu deixei esse dinheiro parado. Porque eu não usei esse dinheiro. Porque antes esse dinheiro estava em movimento. Não saía dinheiro, na verdade saía porque eu estava trabalhando. Então metade do dinheiro ia para as criptos e a outra metade eu gastava. Eu estava movimentando dinheiro. Quando eu saí do emprego, o que aconteceu? Parou de entrar dinheiro. E parou de sair. Porque era o dinheiro, eu investi tudo, em vez de investir só uma parte, eu investi tudo, porque eu estava full ganancioso. Sabe aqueles olhinhos de estrela do Bitcoin, quando o cara tá full bullish? Eu estava daquele jeito, e daí aquele dinheiro ficou parado. E faz muito sentido o que o Ryan e o Schwarzman falou, que o dinheiro parado ele te empobrece. Porque, bem, foi o que aconteceu. E é o que acontece até se você deixar na poupança. Você deixa o dinheiro na poupança e você não... Tá certo que, por exemplo, no Brasil, agora, se você deixar na poupança, ele vai valorizar uns 5%, até uma valorização de uns 4, 5% de juros reais ao ano. No Selic, talvez um pouco mais. Mas, a longo prazo, o dinheiro parado perde valor. Mas não é só tecnicamente falando. Eu acho que é uma questão até mais transcendental, espiritual, não sei. O que eu sei é que hoje está muito inundado esse negócio de abundância, escassez e não sei o que. Mas no fim das contas, pelo que eu vi, realmente faz muito sentido. O dinheiro é uma coisa que tem que estar em movimento. Você tem que movimentar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro... O que é dinheiro, se você parar para pensar bem? Dinheiro é poder, e acima de tudo, dinheiro é energia. Dinheiro não é só poder. Se você tiver muito dinheiro, você vai ter poder, mas dinheiro, além de tudo, é energia. Afinal de contas, você paga a sua luz com dinheiro, você paga a sua comida com dinheiro. Se você não comer, você não vai ter energia para seguir no seu dia. Então, dinheiro é energia. Se você perceber como é que a energia é gerada, ela é gerada com movimento, né? E eu mesmo estou percebendo isso agora que eu falo. O quão profundo é o que o Mário ensinou pro Ryan, no fim das contas. Por mais que esses dois caras sejam caras que você tem que filtrar muito o que eles falam, mas pare, pense nesse ponto específico, faz muito sentido. Porque dinheiro é energia. E como é que você gera energia? Você gera energia com movimento. Por que tem... Por que as eólicas geram energia? Porque aquela porra fica se movimentando sem parar. Por que as grandes represas fazem grandes represas? Porque o movimento da água gera energia. Algum outro exemplo? Sei lá, antigamente
as fábricas, elas eram movidas a carvão. Se bem que esse não é um bom exemplo. Só que, de qualquer forma, tem muita coisa que é movida a energia, e é a energia que faz essas coisas se movimentarem. Ou seja, você tem energia, essa energia faz você se movimentar. Você se movimentando, você... outro exemplo também é a bateria do carro, por exemplo. O carro, quando ele anda, ele se movimenta e ele gera energia para bateria. E se você ficar com muito tempo com o carro parado, a energia dele descarrega. Se você ficar, 2 anos sem mexer no carro, você tentar ligar ele, vai precisar dar uma carga na bateria que ela vai estar sem energia nenhuma. E se você pegar bem, o ser humano é meio que um automóvel ambulante, se você parar para pensar bem. Pega um cara ou uma mulher é mais difícil, mas pega um cara, deixa ele parado, sem fazer porra nenhuma por 2 anos, dentro de casa, trancado num quarto, sabe? Aqueles Nietzsche, aqueles Rick e Morty. Pega e deixa esse cara parado por 2 anos. Pode ser um cara mais ativo que fosse. Você pega depois de 2 anos, o cara vai estar completamente decadente. O cara pode ter sido mais pegador, o cara mais foda em alguma época da vida dele, o cara vai estar em uma situação completamente decadente. Porque se você não se movimenta, você não gera energia. E se você não gera energia, você não tem energia para se movimentar. E foi o que eu fiz com o meu dinheiro. Eu não movimentei ele. E era o meu plano movimentar ele. Só que eu quis ser mais esperto que o status quo e eu levei aquela rasteira bonita. E... sei lá, acho que a conclusão desse podcast é: não deixe seu dinheiro parado, porque você vai se fuder. Bom, é um conselho vindo de alguém que deixou o dinheiro parado e se fudeu. Ou deixe o dinheiro parado, mas ao mesmo tempo se movimentando. Você ganhou 300, 400 mil reais. Se você tem 300 ou 400 mil reais e você deixa ele no Selic e você reinveste esse dinheiro, em tese ele não está necessariamente parado, porque você está movimentando esse dinheiro. Esse dinheiro ele estaria parado se você, como muita gente faz, deixasse o dinheiro lá, o principal que eles chamam, né? E pegasse, sei lá, hoje o Selic está quase 14%, 1% ao mês, para arredondar, deixasse 400 mil, 1% de 400 mil é 4 mil, o que a maioria das pessoas fazem? Vou viver de renda com 4 mil por mês. E daí deixa o dinheiro principal parado, e o que acontece? A inflação come aquele dinheiro de 4, come de ladinho, come de todas as formas possíveis, e um dia a pessoa percebe que os 4 mil que está rendendo não paga mais porra nenhuma. Por exemplo, hoje 4 mil reais te permite morar sozinho e ter alguns luxos. Daqui 5 anos não vai te permitir nem fazer as compras do mês, por exemplo. Agora, se você faz as contas certinhas, reinveste 2.500 e vive com 2.500, por mais que seja uma vida mais difícil, aquele dinheiro ele vai estar se movimentando. Você vai estar tirando do principal, mas colocando de volta. É uma espécie de movimentação. Ou então, tira 2 mil para você e 2 mil você investe em Bitcoin ou investe em si mesmo para ter tempo para estudar para algum concurso, ou investe em um curso superior. De alguma forma você está movimentando esse dinheiro. Eu acho que deu para entender o ponto. E é isso. Eu acho que a mensagem desse podcast, talvez para os outros e para mim mesmo, movimente o seu dinheiro, movimente o seu corpo e movimente a sua vida, porque pessoas paradas
apodrecem e dinheiro parado evapora. Então é isso por esse podcast. Falou!